Paz de nosso amado Senhor Jesus. Amém. Você que está aqui, você que está aí, que o Senhor te abençoe da cabeça aos pés, para não sobrar nada para o diabo. Amém? Amém? Irmãos, o pastor Ival falou comigo na entrada que eu estava à vontade, podia fazer o que eu quisesse. Eu falei com ele que eu ia embora, porque a alegria que eu experimentei quando eu abracei ele não tem palavras. Quando eu vi e o abracei, eu senti um gozo tão intenso que eu falei, a bênção de hoje sacudiu meu coração. Estou tão feliz de ver meu pastor. E agora, irmãos, todo mundo põe a mão nele e fala com ele assim: paciência. Muito amado esse irmão, tão feliz com tudo que Deus resolveu derramar sobre as nações, através da vida dele, dessa igreja tão preciosa e tão amada. E bendito seja o Senhor, que o Senhor o conserve, sua família amada, filho, neto, tenha paciência para pregar só. Eu até perguntei se o médico deu alta ou se ele se deu alta. Mas ele falou comigo que foi o médico mesmo, louvado seja Deus. Irmãos amados, meu nome é Jeremias Pereira da Silva. Jeremias Pereira, você acha no Instagram. Sou pastor da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. Se você for a Belo Horizonte e não for a 8ª igreja, você perdeu a viagem. Ponto 0. Ponto 1 em Belo Horizonte é a 8ª. Depois que você for a 8ª, aí vai ao Mercado Central. Sou casado 2 vezes, casei 17 anos, 6 meses e 2 semanas, com uma moça maravilhosa chamada Ana Maria. Geramos 3 filhos e o Senhor recolheu Ana Maria, vítima de um câncer, e nós ficamos aqueles 3 homens perdidos na vida por uns tempos. O tempo não cura nada. O único que consola a gente é o Espírito Santo, e é um milagre. É um milagre. Só o tempo não cura. Tem gente lutada há mais de 10 anos, há mais de 20, até hoje não sarou. Só o Espírito Santo cura a gente. E Deus, na sua bondade, depois de nos curar de maneira tão miraculosa, e com aqueles 3 filhos, 16, 15, 14 e 9 anos, para fazer 10, no mês seguinte que a mãe faleceu. Então um dia, o Ciro Pereira, meu caçula, disse assim: meu pai, o que vai ser desse menino? Um menino que vai fazer 10 anos e que não tem mais mãe, porque aqui, meu pai, acabou tudo. Naquela noite eu que não dormi. Eu passei a noite andando naquele apartamento que tudo era Ana Maria. Eu falei: Senhor, o senhor ouviu a conversa desse menino? Prestou atenção? O senhor ouviu o que ele falou? Ele falou que aqui acabou tudo. Ele podia ter ao menos falado: ainda bem que sobrou meu pai. O menino está sem pai, sem mãe. E o menino quer uma família. E o senhor está enrolado comigo porque eu não quero uma cuidadora. Eu nunca mais vou gostar de outra mulher. Então, Deus é assim, Deus sara a gente. E um dia, orando e adorando o Senhor com canções, eu ouvi no meu coração: você não ama mais Ana Maria. O que é isso? Você tem uma história de amor com Ana Maria, mas eu fechei a história. Menino, naquela semana,
uma amiga de Ana Maria, amiga do coração, me visitou, marcou um horário comigo e disse: vim te dar um conselho. E não pedi conselho. Abri um livro, falou: esse é o livro da história do senhor e Ana. Deus fechou. Nele tem tudo. Tem viagem, tem filho, tem briga, tem amor, tem muita coisa linda aí, mas está fechado. Aí pegou outro livro e disse: o Senhor Jesus quer escrever outro livro. Você vai ou não vai, meu pastor? E chorou, segurando na minha mão, e disse: eu amei tanto Ana Maria, mas eu queria falar com o senhor. Escreva um novo livro, meu pastor. Ela saiu de lá, falei: Senhor, que essa mulher veio aqui me perturbar? Já não chega, porque quando eu fiquei viúvo, gente, eu me tornei o homem mais bonito do mundo. Eu saí na capa das revistas Os Homens Mais Lindos, porque eu recebi proposta de mulher de 17, 19, 20, 22, 31, 34, 40, eu tinha 45, 50, 62. Eu estava bonito mesmo. Fui orar, menino. Passado mais umas semanas, eu tinha decidido ir levando de novo, devagarzinho. Chego lá na 8ª igreja, tinha uma moça que trabalhava lá há mais de 6 anos. Eu nunca tinha visto aquela mulher lá. Quando cheguei lá, olhei a mulher, achei a mulher bonita. Eu falei: eu estou carente demais. Veja essa mulher aqui direto. Bom, resumo da história: casei com Claudinha Maria, que por causa de um divórcio tão doloroso, veio a conhecer a Cristo e já tinha uma filha, minha filha Rúbia Mara. Então nós misturamos essa tribo. 3 de um de outro. Aí cada um tem 2 sogros, 2 sogras, é sogro e sogra. Nós brigamos, menino, nós brigamos muito, mas brigamos. Até consertar aquela turma, mais ou menos. Aí Claudinha já tinha chegado aos 41 anos, e aí nós não tivemos filhos entre nós. Mas Deus que restaura a nossa alma. Olha, nós já fizemos 23 anos de casado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então assim vamos, com o Senhor nos dando as porções da sua bondade cada dia. Amém? Vamos orar para o Senhor sarar seu coração. Vamos orar. Você online, você presente, você que está vendo depois, fala com o Senhor. Senhor, há dores, há corações sentindo que nem consegue mais falar, porque muitos já não têm mais paciência de ouvir. E outros, Senhor, estão com o coração machucando todo dia, como se tivesse um espinho furando todo dia. E outros, Senhor, quando estão começando a melhorar, chega um que fala e parece que abre tudo de novo. Senhor, concede à tua filha, ao teu filho, o milagre da consolação, do descanso e do contentamento. Esse momento é o melhor momento que o Senhor escolheu para a história de cada um de nós. Celebramos tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Não continue arrancando casca e machucando seu próprio coração, tá bom? Converse melhor com você mesmo. E vamos ligar a Bíblia e ler a Bíblia no livro de Jonas. Para mim, um dos profetas mais empolgantes da Bíblia. Jonas, que significa pombo. Jonas são 4 breves capítulos que você devia reler hoje antes de dormir.
Primeiro vamos ler capítulo 1, verso de 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Que porção mais consoladora da Bíblia! Deus fala e Deus se envolve para que a gente entenda. Como que o eterno Criador tem interesse em falar com você e Ele se envolve para que você entenda. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Muita gente diz assim: Deus não está falando comigo. É porque não está lendo sua Bíblia, irmão. E porque não conhece ao Senhor Jesus, que é a palavra viva, encarnada, porque nele reside toda a plenitude de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Deus fala dentro do seu coração. Deus fala dentro de sua alma. E a eterna palavra diz assim: essa palavra está perto de ti. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres, serás salvo. Presta atenção, a salvação depende de crer em Jesus, que morreu e ressuscitou, vive e voltará, e afirmar diante de alguém que você crê nele. A salvação é confessar e crer que ele ressuscitou. Não, mas ele está fumando, e daí? Mas ela é piriguete, e daí? Mas ele está com amante, e daí? Mas ele bebe muito, e daí? A salvação não tem nada a ver com comportamento. A salvação tem a ver com crer em Cristo e confessar a Cristo. Ah, quer dizer então que pode viver de qualquer jeito. Você não está entendendo o que eu estou falando. Nós estamos conversando sobre salvação. Você se lembra que o primeiro irmão que o Senhor Jesus falou sobre ele foi aquele que estava ao lado dele na cruz? E que nós só sabemos que ele foi salvo porque o Senhor Jesus contou para os discípulos e eles escreveram. Mas o que? Aquele irmão foi salvo por quê? Porque ele creu e confessou diante de Jesus e diante do outro ladrão. É assim que a gente entra no reino. Mas e se o cara bebe? Se der tempo para ele viver, aí nós vamos para o discipulado da santificação. Se der tempo. Porque aquele irmão não deu tempo. Agora o cara não pode dizer que é de Jesus e está vivendo na gandaia. Então não tem nada a ver com Jesus. Agora, para entrar aqui em Pinheiros é diferente. Você só entra aqui em Pinheiros, na IPP Pinheiros, se você confessar Jesus e crer. Mas tem o caminho para entrar aqui, não é não? Como é que chama? Os primeiros passos? Catecúmenos? Hein? Essência, tem que fazer a essência da fé. Não sei quantas aulas são. 2 aulas. Bem, para entrar aqui em Pinheiro, você tem que ler o código. E aí você precisa entender nossa igreja, entender nossa doutrina e ser batizado e participar da igreja. Isso é outra coisa. Só nós queremos que só entre em Pinheiros quem creu e confessa. Quem diz que creu e confessa tem que ser batizado e tem que ser de uma igreja local. E nós não estamos desprezando nenhuma igreja, mas a melhor de São Paulo para nós é... Nossa, mas está devagar demais.
Ai, 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 vou tentar dar uma segunda oportunidade. Mas a melhor de São Paulo para nós é... Quem não batizou ainda, levanta a mão. Onde tiver, conversa de gente séria. Não, não é bandeirinha não, é bandeirão, assim ó, que a gente leva isso e fica com a mão em pé, baixa não, para os outros tomarem juízo e jeito. Não batizei ainda, também. Obrigado, irmão, parabéns, hein? É assim, gente, quando a gente assume Jesus, a gente assume para valer. A gente não fica esperando a mulher, o marido, o filho, a avó, o tio, a sogra. A gente assumiu e creu e confessou. Agora, quando você diz que creu e confessou, ninguém pode dizer que você mentiu, porque é conversa entre aquele que diz ter recebido a palavra do Senhor e o Senhor que mandou a palavra. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas viveu 200 anos depois de Salomão. Salomão, conhecido em todo aqueles países: Egito, Etiópia, Núbia, que é a Etiópia e o Sudão, Síria, onde hoje é a Síria, Irã, Iraque, Índia, e as notícias chegam até quase a China. Salomão tinha os navios chamados navios de Tarsis. Navios de Tarsis eram grandes navios do passado, que poderiam fazer grandes trajetos e aguentavam tempestades fortes. Um comentarista disse que aqueles bugios que Salomão mandou buscar, o tipo daquele tipo de macaco existia na África, no Peru e possivelmente no Brasil, onde diz que Salomão mandou buscar. O templo de Israel era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, por ter tanto ouro e tanta prata. E a fama da sabedoria de Salomão era por todos os lados. E aquele pequeno pedaço do mundo chamado Palestina se tornou conhecido. O Deus de Israel, Israel era o único povo monoteísta. Todos os outros povos daqueles dias tinham um panteão de deuses. Era o Deus da música, era o Deus do vinho, era o Deus da guerra, era o Deus da chuva, era o Deus da colheita, era o Deus da safra, era o Deus desta ou daquela plantação, era o Deus do sexo, era o Deus da fertilidade. Em todos os lugares. Depois de erigir o templo de Salomão, Salomão corrompeu seu coração e colocou em Jerusalém um templo à deusa Estar, deusa dos sidônios, deusa dos assírios, onde Nínive é a capital. Passado Salomão, veio Roboão seu filho, o reino se dividiu entre reino do norte e reino do sul, sendo o reino do norte 10 das tribos maiores, onde tinham as melhores nascentes, os melhores rios, os melhores terrenos, minas de cobre, minas de ouro e minas de diamante, que ainda seriam explorados. O reino do norte era riquíssimo. Mas quando o reino se dividiu, Jeroboão I colocou um ídolo em Dan, em Betel, e colocou outro ídolo lá na ponta em Dan, e disse para as 10 tribos: estes são seus deuses, com medo do povo seguir e adorar em Jerusalém, embora Jerusalém já estava corrompida na sua teologia e na sua fé. Passados 200 anos, Deus manda Jonas
diz 1 de Reis, capítulo 14, verso 25, Deus manda Jonas dar uma palavra dele de bênção para Jeroboão II. Jeroboão II é o tataraneto de Jeroboão I. E a Bíblia diz que Jeroboão II fez pior de todos. Jonas está sem compreender como é que o Deus vivo, revelado como Deus que nós não sabemos pronunciar até hoje, é o tetragrama lá de Êxodo 3, quando Moisés ouviu uma voz na sarça que diz: o que eu falo com eles? E ele diz: eu sou. Foi traduzido como Javé ou Jeová, mas o som do eu sou o autoexistente, eu sou o que é de eternidade a eternidade, eu sou o onipotente, eu sou o onisciente, o eu sou é o Deus vivo e verdadeiro, que ele foi revelado na pessoa de Jesus de Nazaré. Esse eu sou é quando você conhece Jesus, você conhece o eu sou da sarça, porque Jesus diz: eu sou. Antes de Moisés, eu sou. E o Senhor Jesus disse: eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, e eu sou a videira verdadeira. No dia da Bíblia, a Bíblia nos fala de uma pessoa, o centro da Bíblia, o grande eu sou, o Senhor Jesus vivo e verdadeiro. No Velho Testamento diz assim: ele virá pessoalmente. No Novo Testamento diz: ele chegou, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Esse Deus manda Jonas profetizar durante Jeroboão II. Jonas não, como é que Jonas vai falar? Mas ele é obediente e fala. E ele disse a Jeroboão: os assírios estão encolhendo o reino, os assírios estão capturando várias cidades, os assírios estão querendo tomar conta, mas o Senhor disse que você prosperará, o Senhor disse que você avançará. E Jeroboão, diz a palavra de Deus em 1 Reis capítulo 14, que Jeroboão expandiu a influência do seu reino. Quando nós olhamos a história em 1 Reis, a Síria vem aí. Eu queria que você pusesse um mapa para mim, o segundo mapa, por favor. A Síria vem aí. A Síria é esse. Quando você olha, você está vendo ali Babilônia, mas esse lado, o rio Tigre, Nínive lá em cima, e você tem Jerusalém cá embaixo. O povo assírio era povo cruel, mas o povo assírio era um povo intelectualmente desenvolvido. Eles desenvolveram língua, eles desenvolveram engenharia. Aqueles jardins suspensos da Babilônia, primeiro eles foram de Nínive. Eles desenvolveram a arte da guerra e da violência da guerra. O exército assírio era imparável, e os assírios rasgavam crianças, os assírios furavam os olhos, arrancavam o nariz. Os assírios era pior do que esse filme que você assiste, censura 18. A violência era demais. Quando você e eu temos dois reis assírios falados na Bíblia, um rei é chamado Pul, no capítulo 14 de 1 Reis, e no livro de Isaías, o outro rei é Senaqueribe. Senaqueribe que cercou Jerusalém. Todas as cidades com um pouco de recurso
elas eram muradas, e as cidades eram protegidas pelas muralhas. Deus manda Jonas ir a Nínive. Nínive é famosa naquele tempo, tanto quanto Salomão é famoso, tanto quanto o exército assírio é conhecido pela sua violência extrema. O exército assírio, quando voltava e o rei entrava com seus cativos em Nínive, era para sangrar e degolar as pessoas na frente da sua população, para governar pelo terror. Os povos antigos, nos dias de Jeroboão, nos dias de Jonas, tremiam quando ouviam falar a palavra assírio. O primeiro mapa. Veio ao Senhor a palavra de Deus a Jonas, dizendo: vai à grande cidade de Nínive, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, desceu a Jope. De Bet-Refer, onde Jonas nasceu e morava, a Jope, são 80 quilômetros. Nós não sabemos como é que Jonas foi, porque não tinha Uber. Jonas chegou a Jope. Jope hoje é um bairro de Jafa, aquele porto ali do Mediterrâneo. E quando Jonas chegou, tinha um navio que ia fazer essa viagem de 4.000 quilômetros até uma cidade chamada Tarsélis, na Espanha, traduzida aqui Tarsis. E nós não sabemos quanto tempo Jonas andou nesse barco. Estão lembrados da confusão que aconteceu naquele barco? A tempestade, uma reunião de oração invocando todo tipo de Deus. E quem será, quem será, quem será? Pegaram dormindo, dizendo: estamos orando, ora aí também. E vamos fazer aqui nós vamos fazer aqui um lança-sorte. Vamos ver para quem que esses vão lançar o pauzinho aí. Onde um pauzinho caía, o cara sacudiram lá e jogaram os paus para cima. Tudo apontou para Jonas. Quem é você? Qual é o seu Deus? Meu Deus é o Deus que fez o céu, a terra e o mar. Você que está doido, como é que você fuge desse Deus? Meu Deus é o eu sou. Você pode ler lá no original que Jonas disse: meu Deus é o eu sou. Meu Deus é o único Deus. Ele virá, e ele veio, Jesus de Nazaré, o grande eu sou. Deus mandou uma condução para Jonas: vai de navio, volta de submarino. Quando eles jogaram Jonas fora, parecia controle remoto. Acabou a tempestade. Jonas, eu não sei se Jonas ainda estava no ar. As ondas daquela altura. E o peixe pegou Jonas. A história de Jonas não é sobre Jonas e o peixe. O peixe aparece 3 vezes só. E a história é verdadeira porque o Senhor Jesus falou que o único sinal é o sinal de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas prega sobre a cruz e a ressurreição com a sua história tão maravilhosa. Jonas é profeta menor por causa do tamanho do livro. Então, o peixe engoliu Jonas. E deu tempo ainda, antes de morrer, orar. No capítulo 2, Deus diz assim, Jonas diz assim: o que eu votei, pagarei. Mas se você ler o livro de Jonas, não tem um voto. Mas Israel era famosa pelas suas escolas de profetas. A primeira foi de Samuel. Elias também teve.
Eliseu também teve, e eles participaram. Nós não sabemos em qual escola de profeta Jonas foi, mas quando ele assumia a profecia, o profeta fazia 3 votos: eu te amarei e te obedecerei. O segundo: eu te servirei. E o terceiro: eu morrerei por ti. Esses eram os votos do profeta: te obedecerei, servirei e morrerei por ti. O que votei, pagarei. Jonas tinha quebrado o primeiro voto. Ele não obedeceu o Senhor. E o peixe devolveu Jonas. Aí tem muita gente que fala: Jonas caiu na praia de Nínive. Põe aquele outro mapa para mim lá, por favor. Não pode. Nínive está na beira do rio Tigre, não tem praia. E se o peixe lançou Jonas de Jope a Nínive, são 800 quilômetros. Isso não é um lançamento, é um míssil. Onde o peixe desembarcou Jonas? Se ele desembarcou Jonas ali, olha, na Síria, ou lá em Carquemes, de lá a Nínive são 200 quilômetros. Pausa. Jonas usou o dinheiro de Deus para desobedecer a Deus. Pegou um navio para fugir do seu comissionamento. Pare de usar o dinheiro de Deus para pecar. Dei meu dízimo e minha oferta, o resto é meu. Não, senhor, não, senhora, tudo é de Deus. Onde é que Jonas ganhou dinheiro? Não tem ideia. Mas Jonas, passagem era cara, o tanto que Jonas vai viajar. E Deus, se Deus devolveu ele em Jope, de Jope a Nínive, são 800 quilômetros, neném, se vira. Usou o dinheiro para desobedecer, usa para obedecer. O custo da desobediência é muito caro. Homens e mulheres que desobedecem a Deus casados já tiveram que enfrentar a gravidez da amante. Jonas, orando no ventre do peixe, disse: eu te obedecerei. Nós não sabemos como Jonas chegou. Agora vamos ao capítulo 3 de Jonas. Lá, capítulo 3 de Jonas. Verso de número 10, 9 do verso do capítulo 2 diz: com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, eu pagarei. Ao Senhor pertence o livramento, a salvação, a restauração de tudo. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra. Muita gente lê a terra como lá em Nínive. Não foi, viu, neném? Não tem mar. Capítulo 3, verso 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus repete: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Mas Deus muda. Olha para você ver que diz assim: clama contra ela. Aqui diz assim: proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Menino, quanto tempo entre essas três? Levantou-se e foi a Nínive. É igual sair de Belo Horizonte, cheguei em São Paulo. As peripécias da viagem, do trânsito, da chuva, das agonias de tudo, está entre essas coisas. Levantou-se e foi. Nínive. Lá no final de Jonas, diz assim,
não hei de ter compaixão da cidade de Nínive, verso 11, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? A maioria daqueles que conhecem e interpretam a Escritura entendem que estão falando de crianças. Se essa linha de interpretação é correta, se tem 120 mil crianças, o cálculo é que Nínive tem 600 mil pessoas. É a grande cidade de Nínive, uma das mais poderosas da antiguidade, que a arqueologia conseguiu desvendar o mistério a partir de 1932, tendo começado em 1870. Reconstruiu-se nessas informações arqueológicas um desenho de Nínive. Por favor, põe a outra foto. Essa. Nínive era uma cidade murada, com muralhas de mais de 15 metros de altura e mais de 12 metros de largura, com mais de 1000 torres ao redor. Em cima das muralhas de Nínive, historiadores dizem que um carro puxado por um cavalo corria velozmente, igual diz lá em Naum. Muita gente acha que diz assim, os carros corriam como um raio. Falou, profetizou o automóvel. Não era, era o carro dos guerreiros de Nínive. Ali está o rio Tigre. A cidade murada, categorizada bem, os mais pobres na beira da muralha, porque quando o Tigre tinha aquelas enchentes violentas, as muralhas eram atingidas, e como sempre, os mais atingidos são os pobres. E depois vinham os menos pobres, vinha a classe média baixa, depois vinham os artesãos, vinham os vendedores, depois vinha o pessoal que trabalhava no governo, no exército, os generais aposentados, e depois vinha o palácio do rei. Voltemos ao capítulo 3. Ora, Nínive era muito importante diante do Senhor, e de 3 dias para percorrê-la. Agora o verso 4. Diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, vamos ler essa frase? Ainda 40 dias tenha calma ao criticar Jonas, o que Jonas pregou em Nínive. O Senhor disse a Jonas, você vai falar o que eu estou te dizendo. A mensagem que Deus deu para Jonas, em Jonas 3, é uma: anda nessa cidade e diga, 40 dias e vai acabar, 40 e vai acabar, 40 e vai acabar, 40 e vai acabar, 40 dias, morre todo mundo. Como é que será que Jonas pregou, hein, menino? Porque Jonas começou a pregar aqui na beira da cidade, por mais pobre. Eu já preguei em vários tons. 40 dias! Ou então Jonas andando e vai não. 40 dias. 40 dias. 40 dias! Vai acabar tudo! Jonas não chamou ao arrependimento, Jonas não chamou para reconciliar, para crer no eu sou, Jonas não disse nada. O que está acontecendo em Nínive? A língua comum daquela época era o acádio. O acadiano era falado em todo lugar. Do acadiano veio a língua hebraica, e aquele profeta que vem lá, de onde Salomão era o poderoso, com esse sotaque horroroso. O exército da Síria era o mais poderoso daquele tempo. Os correios da Síria são estudados até hoje como excelência. Esse cara é doido. Há 5 dias daqui não tem um exército.
há 10 dias daqui não tem um exército. Não há país nenhum que possa ameaçar Nínive. E o cara está andando aqui dizendo: 40. Prega as palavras que eu te dou. Vamos continuar? Verso 5: os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza, e fez-se proclamar e divulgar um jejum. Por mandato do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um da sua mal conduta, da sua crueldade, da sua violência, da sua imoralidade, da sua avareza, de tudo aquilo de pecado que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus? Aqui é usada a palavra para a divindade suprema, porque quem conhece o eu sou é Jonas. E se arrependerá e apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Agora vamos olhar aqui no 4, 1 e 2. Com isso, desgostou-se Jonas e ficou extremamente irado. Agora, observa essa conversa e essa oração de Jonas. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso eu me adiantei, fugindo para Tarso, pois eu sabia que o Senhor é Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e te arrependes do mal. 3 vezes aparece essa palavra: Deus se arrependeu. Mas o Deus de Israel, o grande eu sou, é conhecido em todo lugar, que o que ele falou ele há de cumprir. Ele não se arrepende. Ele não é homem para que se arrependa. Por que que diz arrependeu-se? É, numa ciência chamada hermenêutica, o que chamamos de antropopatismo, que é atribuir emoções humanas ao eterno. Tem outra figura que nós também conhecemos, chamado antropomorfismo, que é atribuir semelhança humana ao eterno. Por exemplo, a mão de Deus está sobre mim, os pés do Senhor andam sobre a terra, o Senhor recebeu e aspirou com um aroma suave, o Senhor se inclina e desce os seus ouvidos para ouvir os homens. É claro que Deus é um Espírito eterno, perfeito, não tem orelha, não tem nariz, não tem mão, não tem olho. Os olhos do Senhor estão por toda parte. Isso é uma figura de linguagem, antropomorfismo, porque como nós não entendemos o eterno, como nós só conhecemos coisa aqui de baixo, a gente tenta explicar usando palavras nossas. Dentro do conceito de eternidade nós não penetramos. Então, dentro do que Deus é e pode, Jonas e o autor disse: Deus se arrependeu. É porque nós não conseguimos penetrar a mente de Deus. Quem foi o seu conselheiro? A Bíblia é uma palavra eterna. Mesmo que você saiba de cor, você precisa ler e ouvir, porque Deus fala de novo e mais.
Por que Jonas foi para Tarsis? Por causa dessa oração. Jonas é obediente. Jonas é Pedro do Velho Testamento. Jonas é aquele que diz: eu te amo, Senhor. Então vai falar com Jeroboão agora. Eu te amo, Senhor. Vai falar com Nínive. Vai falar com os assírios. E Jonas falou com o Senhor lá em Bet-Éfer, onde ele nasceu e morava. Falou: Senhor, eu não vou não. Sabe por quê? Eu sei quem é o Senhor. Não vou não. Senhor, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é benigno, e o Senhor não pode ver um coração quebrantado. Quando o Senhor vê um coração quebrantado, o Senhor derrete. Vou não. Por isso eu me adiantei. Por isso eu fui. Senhor, ia passar vergonha o Senhor e eu. Como é que eu falo que Deus não muda e o Senhor vai mudar? Eu conheço o Senhor. Quando você lê o livro de Jonas, se você não chorar emocionado, você não entendeu o livro. O livro de Jonas termina com uma interrogação. Deus discipulando Jonas com paciência. Deus nunca desistiu de Jonas. Jonas está fugindo e Deus vai atrás dele na tempestade. Jonas está fugindo e Deus manda o peixe acompanhar. Jonas está fugindo e Jonas, mesmo fugindo, é instrumento para convocar uma reunião de oração estranha. Todo mundo clama ao seu Deus e depois eles clamam ao Deus de Jonas. Jonas já falou: eu conheço o Senhor. É por isso. Põe de novo o 4 para mim. A conversa do capítulo 4 de Jonas, se você ler com bondade e atenção, Jonas está irado. E a ira dele é por causa da bondade de Deus. Falamos do avivamento de Jonas, de Nínive, que Jonas não gostou. Jonas está em conflito com o Senhor e o coração dele. Pedro, tu me amas? Senhor, minha história não recomenda nada, mas eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor. O Senhor sabe de tudo, mas mesmo sendo do jeito que eu sou, eu te amo. Simão, eu sei disso. Deus conhece o coração de Jonas. E Deus não desistiu de Jonas. Quatro verdades para aplicar na sua vida e na minha. Primeiro, não use o dinheiro de Deus para pecar. Reveja suas contas. Pare de apostar na Bet. E pare de gastar parecendo um doido agora para o Natal, uma doida. Eu tenho que dar uma lembrancinha para todo mundo. Eu tenho que dar uma lembrancinha a todo mundo. Ninguém quer essas lembrancinhas. Ainda vai com aquela desculpa furada: eu não tinha dinheiro, eu comprei só essa lembrancinha. Por que você justificou? Aquelas lembrancinhas, quando você for embora, joga tudo no lixo. Ninguém aguenta mais esse treco encher na casa dele. É melhor fazer um bolo e levar um bolo gostoso. Até o menino gostou. Use o dinheiro de Deus para investir na restauração de sua vida. É muito caro pagar um congresso de casais. É muito caro mandar adolescentes para acampamento. É muito caro investir em construção. É muito caro plantar novas igrejas. Mas para gastar na desobediência não é caro, não. Pais e mães, filhos só vêm
participar da igreja se os pais trouxerem. Estou muito cansado, daqui 15 anos chorará porque o filho não quer vir mais sozinho de jeito nenhum. Terceira, Deus, aproveite a oportunidade que Deus renovou para a sua vida. Veio segunda vez a palavra de Jonas. Enquanto você está vivo, Deus está renovando a oportunidade. Enquanto você está vivo, Deus está dizendo: ei, hoje é o dia da salvação. Hoje, o escritor de Hebreus tão angustiado estava que ele disse assim: é agora que você precisa reconciliar com Deus. Aproveite as novas oportunidades para reconciliar. Veio a Jonas segunda vez a palavra do Senhor. Aproveite para abraçar enquanto pode. Sou pastor da mesma igreja há 42 anos. Já vi de quase tudo. E já acompanhei famílias que a filha era tão perversa com a mãe, que o dia que a mãe morreu, ela deitou em cima do corpo da mãe e chorava: oh, mamãe! E eu, pastor, que ia fazer o culto, pequei, olhando para ela e dizendo: sua falsa, sai daí! Eu ainda ia pregar, e eu pensando aquilo daquela moça. Aproveite a segunda oportunidade para abraçar hoje, para pedir desculpas, para parar de acusar sua mulher quando é você que não deu certo, para parar de acusar o seu marido, para você tirar de dentro de sua alma essa imagem que você construiu de um homem que não é o seu marido é esse aí, ó, é o jaburu, esse aí. Isso, a mulher é essa doida mesmo. Aproveite a segunda oportunidade. Aproveite hoje para voltar à comunhão da igreja. Aproveite. Nós nem sabemos qual é o deadline, qual é a última hora, qual é a hora que Deus vai falar assim: vamos embora, Jeremias. E eu tenho orado, me ajuda a orar: Senhor, se eu for provocar algum escândalo, aperta meu botão. Cai o microfone, você só pega o pacote. E quando Deus encerra a vida da gente, tem alegria você que perdeu. Oh, pastor, isso é um escândalo o senhor falar isso. Ou então não crê na doutrina da salvação. Não tem luto não. Ué, eu não estou falando como é que eu andei. E eu contei uma pílula, uma gota de um oceano de dor. Aproveite, abraça hoje, pede perdão hoje, prega hoje. Quinta, né? Terceira ou quarta? Não use dinheiro de Deus para pecar. Vou falar de novo: não me endoide essa semana. Não endoida na semana do Natal. Eu tenho que comprar um panetone para não sei quem. Eu tenho que comprar outro. Aquele horror. 4 horas na fila. E aí vira dizendo: tá vendo? É assim, diz que o Brasil não tem dinheiro. Esse povo todo na fila e você está lá também, linguarudo. Não estou dizendo que você não deve dar presente, não, está entendendo? Dê um presente, mas não invente desculpa. Esse ano está um pouco dinheiro, que até lembrei de você, mas não pude comprar nada. Você é mentiroso, que você não lembrou de mim, está justificando para achar que você é bacana e você não é. Dê só Feliz Natal. Um ano novo abençoado. E meu maior presente para você esse ano é esse beijo. Quinto, abre a boca, Deus te usará. Abre sua boca, fale de Jesus, proclame o nome de Jesus.
Há um hino que diz: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Há uma nova versão dessa canção dizendo: proclame na cidade o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai brilhar a sua luz. Proclame o nome de Jesus. Não é aqui nesse templo, não. É na rua. É de segunda a domingo. É de segunda a segunda. Proclame o nome de Jesus. Crentes mudos, eles não abrem a boca para nada. É Jonas. Senhor, não vou falar lá em Nínive, não. Como é que é seu voto? Eu te obedecerei. Segunda vez, vamos lá. Jonas abriu a boca e Deus começou a tocar os mais pobres. Há um choro e um jejum nos mais pobres. E a cidade começa a se comover, porque aí o temor do Senhor caiu na cidade. E diz a palavra do Senhor, lá no capítulo 4, verso 5, então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, ali fez uma ramada, repousou debaixo dela, à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Põe a foto da cidade para mim. Jonas atravessou para o outro lado do Tigre, sentou lá debaixo da sombra. Eu não sei se os ninivitas estão contando, mas Jonas... -4. Jonas está contando, está riscando lá na árvore, está riscando no chão. Não sei. Nem sei que dia que o assunto chegou ao rei de Nínive. Foi no 35º dia? Foi no 36º? Não sei. O assunto chegou ao palácio. Ninguém pode tomar água, nem as crianças, nem os idosos, nem os doentes. Ninguém pode comer, nem o enfermo, nem a mãe grávida, nem a criança pode amamentar, nenhum animal pode comer. Aí a fome começa a machucar Nínive, a dor começa a machucar Nínive, e os animais começam. E as cabras, as ovelhas, as vacas, os camelos, os jumentos, os cavalos, são gemido de dor. E as crianças choram, e as mães choram, e os sacerdotes idólatras choram, e as prostitutas e os homossexuais de Nínive choram, e chora todo mundo, e a dor é brutal. E amanhã, Jonas está contando, 40 dias, e Jonas está esperando, agora que vai ser o que eu nunca vi na vida. Isso aqui, menino, vai ser uma implosão brutal. E eu vou estar aqui em pé para aplaudir, porque agindo eu, quem impedirá? 40 nada. Ué. Passou os 40. Nínive era famosa pelos seus matemáticos e comerciantes. A antiga calculadora chamada ábaco era usada intensamente em Nínive para o comércio. 40 dias não caiu nada. A cidade está em pé. Há um choro, uma reconciliação. Jonas está revoltado, porque ele é falso profeta. Como é que o Deus, eu sou, não faz?
Mas ele não é falso profeta, porque ele conhece o Senhor. Ele disse: é isso que eu falei? Para que eu fui abrir essa minha boca? É você que acha que certos ministros do STF não merecem sua oração, é porque você é idólatra, você vê seu umbigo, você não conhece o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus ama o pecador, a começar de você e eu. E não há pecador maior, nem o que é do partido A, B ou C, nem o traficante de órgãos, traficante de crianças, nem os donos do tráfico, ou policiais corruptos, ou pastores corruptos. Quando o povo de Deus abre a boca, Deus derrama graça. Esse é o milagre em Nínive. O milagre em Nínive não é Jonas. O milagre em Nínive é o amor de Deus. O milagre em Nínive é a bondade de Deus. De você estar vivo é a bondade de Deus. Fuja da dezembrite. O cara chega em dezembro, ele inflama. Meu Deus, o ano passou depressa demais. Era tanta coisa que eu queria fazer que eu não fiz. Meu Deus. Ai, meu Deus, que ano, parece que foi um ano perdido. Tive tanta doença, fui operado. Morreu tanta gente que eu amava. Meu Deus, que ano difícil. Olha para trás e não pensa no versículo que diz: bendito seja o Senhor, que dia a dia nos cumula de bênçãos. Bendito seja o Senhor, que dia a dia carrega o nosso fardo. Aí começa a olhar para o fim do ano e o ano que vem. Meu Deus do céu, já está chegando o Natal. Meu Deus do céu, chegando o Ano Novo. Nós não vamos conseguir sair de férias porque não tem dinheiro. Meu Deus, meus filhos, meus Deus, que notas são essas? Pelo amor de Deus, como é que esses meninos me deram tanto trabalho esse ano e não passou, meu Deus do céu? E o mês de janeiro que tem que comprar tanto material escolar, meu Deus, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Dezembrite inflama sua alma. Você fica olhando só o errado do passado e você fica olhando só suas impossibilidades do futuro e não celebra a bondade de Deus em sua vida. O livro de Jonas é sobre a bondade de Deus. O livro de Jonas é sobre o amor invencível de Deus. O livro de Jonas é o livro que Deus não desiste do seu profeta, não desiste do ímpio Jeroboão II e nem desiste dos perversos e cruéis ninivitas. E glória a Deus, porque Ele mandou dizer que Ele também não desistiu de você até agora. Aproveite e escute. Por que eu emociono com Jonas? Sabe por quê? Porque Jonas que contou essa história para alguém escreveu, ele escreveu. Jonas rasgou o coração dele. Jonas não é fingido, Jonas não é falso. Jonas conta tudo, suas emoções mais cruas. E como é que o discipulado do amor de Deus transformou seu coração? Regozije-se no amor de Deus. Mas eu tenho que encerrar dizendo para você: quando a gente prega para você restaurar, mas prega também para te condenar. Nunca a mensagem do Evangelho é só salvação, ela é também condenação. Porque todo aquele que crê será salvo, e o que não crê já está condenado. Palavras do eu sou, Jesus de Nazaré, nosso amado Salvador. Mas enquanto você está vivo, ouça o Senhor no seu coração e diga a Ele: te obedecerei. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.
Queria convidar você para fazer, se tiver liberdade. Dá um abraço em você mesmo, assim, ó. Você anda tão brigado com você que não consegue perceber esse abraço. E quando a gente está brigado com a gente acha muito defeito em muita gente. Em igreja, na Bíblia, em Deus, nos inivitas. Mas ainda bem, Deus está esperando que você abra a boca em gratidão, Jonas. Eu conheço o Senhor. O Senhor não aguenta um coração quebrantado. Mas é o Senhor mesmo que quebranta? Eu sei. Quem deu esse quebrantamento em Nínive não foi Nínive, foi o Senhor. Por isso que eu não queria falar. Ora agradecendo a Deus por sua vida, por quem você é. Mesmo semelhante a Jonas, irritadíssimo, malcriado, mas volta para arrepender e contar tudo e dizer: me aceita, Senhor. Povo de Deus online e presencial. Agora, queria convidar para você abrir sua boca nessa semana e falar o nome de Jesus. Quem aqui tem um bom